Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial. Aliás, acho que todos os vídeos eu começo falando, né, que eu vou gravar um vídeo muito especial. E desculpa se eu não tô olhando pra câmera, porque eu tô gravando com o tablet dessa vez e eu não sei se é a câmera daqui, dali, não me interessa. Mas eu vim gravar um vídeo muito especial hoje pra contar um pouquinho pra vocês sobre como é estar longe de casa, como é ter saído de casa depois de 2 anos. Então, hoje é exatamente dia 10 de agosto, completam 2 anos que eu saí de casa. Mais especificamente, 2 anos que eu cheguei em Portugal. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês e é até um vídeo especial porque é o último vídeo em que eu vou falar sobre o tema Portugal. Eu não vou mais falar sobre esse tema. Quem acompanha o canal já sabe que eu já não falava sobre Portugal há muito tempo. Eu vou até explicar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá bom? Então vamos começar. Há 2 anos atrás eu cheguei aqui em Portugal e eu lembro que, enfim, é verão, é lógico, e tava um calor, mas um calor do fim do mundo, do universo, Armagedon, Apocalipse. Eu lembro de sair do avião, aquele bafo quente de calor, tostando todo mundo. E eu tinha acabado de sair do inverno paulistano, então aquela coisa de 15, 12 graus. Você chegar em Portugal tá 35 e eu já passei 40 graus aqui em Portugal. E eu lembro muito disso, isso ficou gravado na minha memória, de chegar aqui em Lisboa, no aeroporto, e aquele calor, e pegar aquele ônibus que dá um rolé, como diz o Johan no aeroporto, e aquele calor, gente, todo mundo suado. Isso ficou muito gravado na minha memória. Então, toda vez que eu lembro de Lisboa, lembro de Portugal, eu falo do calor que tem nesse país, nessa cidade especificamente, sobretudo no verão. Mais uma vez, depois que eu fiquei tanto tempo fora daqui, que eu tive fora daqui, na Holanda, e mais uma vez quando eu cheguei aqui, eu cheguei morrendo de calor, tirando cachecol, casaco, bota, tudo no aeroporto, porque eu era a única que pensava que ainda era inverno na Europa. E aqui em Portugal estavam 33 graus. Isso foi há 2 meses atrás, uma coisa assim. Então pra mim ficou muito gravado na memória o calor de Portugal. Embora seja Europa, Portugal é um país extremamente quente. Há quem diga o contrário. Pra mim é extremamente quente. Hoje mesmo tá um calor danado. E tanto como é um vídeo de comemoração e um vídeo de despedida de Portugal também, eu perguntei pra vocês e vocês mandaram algumas perguntas. Poucas pessoas perguntaram, mas é bom porque o vídeo não fica muito longo. Mas não adianta perguntar mais nos comentários, gente, eu vou responder, não adianta. Tá? Então eu vou aproveitar as perguntas de vocês e vou contando um pouquinho da minha história, do porquê, né? Porque tudo aconteceu assim. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar não editar esse vídeo para ficar mais natural possível, tá bom? Então vamos lá. Ontem à noite coloquei aqui o post, não sei se deu tempo de todo mundo ver. Então tá bom. Primeira pergunta que eu vou responder é da Pamela Scorpade. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é brasileira e mora na Noruega, um país encantador, maravilhoso, que eu ainda quero conhecer, mas eu sei que é fantástico. O nível de qualidade de vida está entre os melhores do mundo, se não é o melhor do mundo, se eu não me engano, mas está entre os melhores do mundo. E a Pamela mora lá, ela é uma carioca, super alto astral, tem uma filhinha linda, maravilhosa, parece um anjo, de tão bonitinha. E ela me perguntou: oi Ana, adoro te acompanhar e queria saber, sem focar no lado pessoal, qual o principal motivo da sua saída do Brasil e por que Portugal? Foi escolha ou coincidência da vida? Bom, Pamela, primeiro eu queria te mandar um beijo, dizer que eu também te assisto. Atualmente não com tanta frequência como não era antes, porque minha vida está muito corrida, mas muito obrigada pela sua perguntinha. Então eu vou tentar falar, tem alguns temas pessoais que eu não quero abordar, porque são pessoais, afinal de contas, mas eu vou tentar falar pra vocês um pouquinho. O meu principal motivo de saída do Brasil, sobre todos os outros, hoje eu posso dizer que eu estava cansada da mesma coisa, sempre a mesma coisa. Resumidamente, e não criticando, mas contando pra vocês, eu venho de uma família extremamente fechada, uma família tradicionalmente cristã, batista. Tá? Isso não é ruim, é maravilhoso. Mas eu tava vendo coisas que se repetiam na minha família e eu sou psicóloga, gente, não adianta
eu observo as coisas e eu vejo as histórias se repetindo e tal. E eu vi as coisas se repetindo na minha família há algumas gerações e eu queria quebrar aquilo de uma maneira, de alguma forma. Eu estava cansada de estar sempre no mesmo lugar. Então minha família tem uma história de todos viverem na mesma casa há décadas. E quem morava, saía dali para longe, se sentia melhor que os outros porque estava saindo dali. E quem ficava estava acomodado, estava sentindo como se nunca fosse sair dali daquele lugar específico. E da mesma forma de pensar e de agir, muito limitada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar com aquela pessoa, não pode tal. E eu, como uma pessoa extremamente empírica, pessoa muito vontade de experimentar coisa nova, de fazer, e sempre tinha uma censura. Eu já tinha mais de 20 anos, tinha terminado o curso da faculdade, estava terminando na época. Então eu comecei a pesquisar e vi que Portugal tinha alguma chance, até porque, assim, alguma chance de imigração. Até porque aqui se fala português, então não teria uma barreira do idioma, né? Que é uma grande barreira. Então eu falaria o meu idioma num país que fica na Europa, e daqui eu poderia seguir o meu rumo. Se fosse aqui, fosse qualquer sítio. Então eu vi que em Portugal tinha alguma chance de conseguir trabalho, de continuar estudando, porque eu sou recém-formada, mas no Brasil eu tinha acabado de me formar. Então eu comecei a trabalhar e juntar dinheiro e vim pra cá. Aconteceram outras coisas também, quais eu não vou falar, que são pessoais, mas resumidamente é isso. Era um lugar que eu imaginei que fosse possível continuar estudando e trabalhando. Eu já teria o meu idioma, né, já falaria o meu idioma, no máximo aprender coisas que eu aprendi, que são palavras novas, sei lá, entender o sotaque das pessoas, mas foi basicamente isso, né? Eu acho que se fosse, por exemplo, um país tão diferente, Pamela, como a Noruega, eu acho que eu nunca teria coragem de ir, entende? Mas Portugal não foi uma coincidência, foi sim... Eu não fiz as malas e vim para Portugal, não foi assim. Eu pensei um tempo, demorou bastante até. E o mais difícil não foi vir para Portugal, foi tomar essa decisão de vir. Porque até 4 dias antes de eu sair de casa eu não contei para minha família que eu viria, só contei de uma hora para outra. Porque eu sei que eles me barrariam de alguma forma e colocariam um empecilho. Ah, você não vai porque você vai sozinha, ah, você vai por causa disso, por causa daquilo. Que era um comportamento muito corriqueiro na minha família. Então eu resolvi contar só 4 dias antes, quando eu já tinha o bilhete comprado há cerca de um mês. E, bom, é isso, não foi coincidência, foi planejado, eu vim para Portugal. E por que Portugal? Porque aqui não tem a barreira do idioma e eu imaginei na minha cabeça que fosse um bom lugar para trabalhar e estudar. Tá? Então é isso, espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver mais alguma coisa para perguntar, escreve nos comentários ou manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Bom, próxima pergunta. Ah, gente, a próxima pergunta é do meu gatinho, do meu namorado, o Johan Smith. Olha, qual momento e lugar ficou gravado ficou gravado no coração? É sacanagem essa pergunta, mas eu vou responder, né? E ele sabe a resposta, não sei porque ele perguntou, mas o lugar que ficou gravado na mente e no coração foi com certeza o Estoril, que foi onde nós fomos passear, e foi ali que depois de tanto tempo como amigos a gente começou a namorar. E eu fico besta quando eu falo dessas coisas e quando eu lembro dessas coisas, porque foi muito romântico, gente, foi muito romântico, muito meloso. Mas foi lindo, e esse lugar ficou gravado na minha mente e no meu coração. Foi um fim de semana incrível, eu nunca vou me esquecer. Então Portugal pra mim me traz essa lembrança boa, foi aqui que eu comecei um grande romance. Próxima pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver, é da Ferni TJTB, é a Fernandinha, é a Tabita Fernanda, eu esqueci o nome do canal dela, gente. Mas é a Fernandinha, vocês conhecem com certeza, ela é uma querida que mora na Itália, ela é casada com um senhor italiano, ela mora num lugar lindo, ela sempre coloca vídeo do que ela faz, dos cupcakes que ela faz, do lugar onde ela mora, das atividades que ela faz, da neve, ela é uma fofa, um beijo, Fernandinha, e a pergunta dela é assim, vou ler a frase toda. Que legal, Ana, a primeira vez que eu vim para a Itália também era agosto. Pergunta, quando você lembra do dia que chegou em Portugal, qual a sua primeira lembrança? Quem te buscou no aeroporto? Beijos. Beijo, Fernandinha, então. Quando eu lembro quando eu cheguei em Portugal, a primeira lembrança, como eu já falei pra vocês, é o calor.
Eu lembro de sair quando abriram a porta do avião, invadiu na aeronave, no avião, aquele bafo de calor, assim, porque estava no ar-condicionado tantas horas, foram mais de 8 horas de voo, direto, eu fiz São Paulo, Lisboa direto. E aí era um calor insuportável. Essa é a primeira lembrança que eu tenho quando eu cheguei em Portugal. E eu lembro de olhar assim o horizonte e ver o céu meio alaranjado, meio avermelhado de sol, aquela coisa amarela de sol. Muito calor. Muito. Quase mais de 35 graus estava aquele dia. E eu não esperava. Porque as pessoas pensam, gente, que no Brasil faz mais calor do que qualquer outro lugar no mundo. Mas não é. Portugal é muito quente. Portugal é muito quente. No frio não faz frio, mas no calor, meu Deus do céu, é desesperador. Faz muito calor. E essa é a primeira lembrança que eu tenho, Fernandinho, o calor. Quem me esperou no aeroporto é uma pessoa que hoje em dia é meu amigo, ainda é meu amigo, meu grande amigo, o nome dele é Miguel, ele é português, e ele me esperou no aeroporto. E, bom, nós somos amigos até hoje, ele me ajudou em algumas coisas aqui. E hoje em dia é ele que tá com o meu cachorrinho Lucas. E no futuro eu vou mostrar pra vocês o Lucas. Eu não lembro quem me perguntou no último vídeo do Lucas. Então meu cachorrinho tá super bem. Em breve tem vídeo deles de 1 ano depois do Lucas pra vocês. Ele era pequenininho assim, agora ele tá diferente. Aguardem que tem vídeo do Lucas, tá bom? Muito obrigada, Penny, pela sua perguntinha. A próxima pergunta é de uma amiga minha da faculdade, ela é de São Paulo, ela não é paulistana, ela nasceu no Nordeste, não sei se é Natal, ela é linda, é uma loira, com os olhos claros, cabelos loiros, tem 2 filhinhos super fofos. E ela se formou comigo, ela também é psicóloga, nós estudamos juntas na faculdade, e o nome dela é Anabela, também é Ana, e a Belita Castro, ela me perguntou assim: qual o saldo positivo e negativo que você faz da sua estadia em Portugal? Bom, gente, eu acho que essa pergunta é muito conveniente, eu gostei muito do jeito como ela perguntou, muito objetivo. O saldo positivo e negativo que eu faço da minha estadia em Portugal, resumidamente assim. Eu acho que o saldo positivo foi toda a experiência de vida que eu tenho. Então, eu cheguei em Portugal uma menininha, porque eu vim de uma família muito tradicional, muito certinha, muito arrumadinha, tudo perfeitinho, tudo tem ordem pra acontecer, tudo tem, sabe? Tudo é muito bonitinho. Se você sair daquele padrão, você é a ovelha negra, o bicho papão, você é tudo de mal. Então, eu saí de uma linha de comportamento, de pensamento muito regrado e ousei. Ousei sair da minha casa, ousei sair da barra da saia do meu pai e da minha mãe, da companhia das minhas irmãs, da família, de todo mundo, para vir para um país novo. Então, é uma experiência de vida incrível que vocês não têm noção. Vocês não têm noção de tudo que eu passei aqui, tanto de bom quanto de mal. Tudo isso pra mim foi crescimento, a experiência de vida. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias pela força que Ele me deu pra tomar essa atitude. Porque se eu não tivesse saído da minha casa, gente, eu seria a mesma menininha assim, certinha, bonitinha. Não que hoje em dia seja errada, não é nada disso, mas aquela menininha que não consegue pensar. Eu sempre pensei além, só que as minhas atitudes eram sempre meio limitadas. Então eu vejo como as minhas colegas, minhas amigas de faculdade falam: nossa, Ana, como você era tímida, você era tímida na faculdade e tal. E eu não sou isso, eu era muito mais. Eu percebi que a atitude de sair de Portugal me ajudou a ser de forma mais genuína quem eu sou hoje. Então eu não tenho mais medos de ser quem eu sou, de falar o que eu penso, de fazer as coisas que eu faço como eu tinha antes, né? Porque sempre eu me comparar a um padrão anterior de pessoas e coisas de qual eu faço parte, mas eu sou além, eu sou muito além disso. Então, esse é o saldo positivo, é a experiência de vida, é o crescimento, eu ter me tornado uma pessoa adulta, que toma conta da própria vida, das próprias coisas, se sustenta sozinha. Então, esse é o saldo positivo que Portugal me deu. Portugal, para mim, foi uma escola, eu acho que para muitos brasileiros também, você aqui aprende a viver. E cada um do seu jeito, cada um tem sua história, e a minha basicamente é isso. E o saldo negativo que eu posso falar pra vocês, gente, pra mim é muito difícil falar sobre Portugal, porque, como eu falei pra vocês, há muito tempo eu não falo sobre Portugal, mas não é à toa, é muito difícil falar sobre Portugal. Eu vou abrir um parênteses pra vocês também. Eu percebi nos meus vídeos sobre Portugal que se você, sendo brasileiro ou brasileira, então no meu caso, sendo brasileira, se você não falar de Portugal só coisas boas, aliás, é como se fosse uma obrigação, você só pode falar coisas boas de Portugal.
Se você viveu uma coisa ruim e falar, você é crucificado, você é apedrejado, você é tudo. É como se nós tivéssemos uma obrigação de só falar coisas boas, entende? Então teve um vídeo meu que eu até tirei do ar. Ele não foi excluído, ele tá como privado. Eu vou soltar ele no futuro novamente. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Que é as diferenças que eu percebi aqui em Portugal e tal. Nossa, a pessoa me crucificou, me colocou na fogueira viva. Sendo que eu falei das coisas boas e ruins, porque não existe lugar perfeito. Portugal também não é perfeito, gente. Portugal não é perfeito, tem muito defeito, como qualquer outro país do mundo. No entanto, é como se a gente, sendo brasileiro, não pudesse falar dessas coisas. Então eu tomo muito cuidado para quando eu vou falar de Portugal, porque eu tenho colegas e tenho amigos brasileiros que eu fiz na internet, no trabalho, pessoalmente, e essas pessoas podem se ofender porque eu falei alguma coisa que eu vi de ruim em Portugal. Não porque eu odeio Portugal, não porque eu não gosto de Portugal, mas é porque eu vi e falei. Vocês entendem a diferença? Então eu tomo muito cuidado e por causa disso eu parei de falar de Portugal, eu parei definitivamente. Então eu não falo nem bem, não falo nem mal, parei. E eu vim fazer esse vídeo porque eu recebo muita pergunta sobre Portugal e eu queria finalizar esse período na minha vida só de falar sobre Portugal. E o saldo negativo que eu acho que eu percebi em Portugal, e eu não vou falar que é a maioria, é uma minoria muito infeliz de pessoas, tanto portugueses quanto estrangeiros que moram aqui, tem uma mentalidade muito suja e equivocada sobre Brasil e brasileiros. Então as pessoas nunca foram ao Brasil, as pessoas conviveram com um ou dois, ou um grupo específico de brasileiros e julgam todo de acordo com aquela minoria. Então as brasileiras são julgadas de uma forma muito pejorativa, os brasileiros são julgados de uma maneira pejorativa e acaba que todo mundo é incluído nesse pacote. Não é assim que funciona, né, gente? Vamos colocar o cérebro para funcionar, afinal de contas ele está na cabeça por algum motivo, é para usar. Então vamos usar o cérebro e vamos parar de julgar todo mundo só pela casca, porque a brasileira não presta, porque a chinesa é aquilo, por causa... né? Vamos parar com essa coisa e esse é o saldo positivo. Eu percebi isso aqui em Portugal, mas como eu falei, é uma minoria de pessoas que fazem isso. Eu conheci uma maioria muito grande de pessoas, uma maioria muito grande não. Eu conheci a maior parte de pessoas, são pessoas educadas, são pessoas que não se importam com essas coisas e não ficam julgando, né? Mas tem um grupinho chato de pessoas que se acham melhor que os outros, sei lá por quê, e ficam julgando. Então eu acho que assim, o preconceito em Portugal é um ponto negativo. Acaba sendo grande porque, né, é uma coisa forte. Quando você lida com um preconceito assim de cara, assusta. Mas não, pelo menos comigo não foi a maioria. Eu já ouvi falar de gente que ficou em depressão, voltou pro Brasil por causa do preconceito. Comigo nunca foi assim. Eu já sofri sim, mas eu corto mal pela raiz logo no começo. Vocês sabem como eu sou, comigo não tem muito blá blá blá. Então é isso. Então esse foi o saldo positivo, a experiência de vida, negativo, o preconceito. Pergunta agora da minha outra colega mais da escola, nossa, muito tempo o pessoal me mandando pergunta, obrigada, Andressa Araújo. Ela escreveu assim: parabéns, gatona. Também pretendo ir para a Europa passar um tempo. O que você recomendaria? Tipo, época do ano para viajar, o que levar e como que o pessoal daí recebe os brasileiros. Dizem que eles não são muito receptivos. Olha, Andressa, um beijo, muito obrigada pela sua pergunta. Eu preciso primeiro esclarecer uma coisa pra você, que eu acho que você se expressou de forma não errada, mas você usou a palavra, acho que errada. É assim, você escreveu: pretendo passar um tempo na Europa. O que você me recomendaria? E falou no final, dizem que eles não recebem bem os brasileiros aí. Europa é um continente, tem vários países. Para onde na Europa você pensa ir? Você está perguntando sobre Portugal ou você está perguntando sobre outros países, sabe? Eu estou falando isso porque Portugal tem muita semelhança com todos os outros países da América do Sul, na minha visão. Minha visão. Então, hoje, depois que eu já saí de Portugal, já estive na Holanda, eu voltei para Portugal e para mim, Portugal é muito parecido, tem muito mais semelhanças 2 anos depois, né, de ter vindo para cá. Eu vejo muito mais semelhança de Portugal com o Brasil do que qualquer outro país da Europa. Tá? Então, pra mim, por exemplo, a Holanda é um país muito diferente. Eles são, de fato, aquela coisa europeia que a gente vê na televisão. Aquelas pessoas sérias, né, bem sérias, bem bonitinhas, loiras e tal. Aquilo é a cara de Europa, você entende? Aqui em Portugal não, tanto fisicamente, tanto a maneira de falar, de se expressar latina. Você se identifica muito mais com o português do que com o holandês, um alemão. Isso é óbvio, né?
é uma coisa cultural. Então, eu acho assim, pesquisa, antes de mais nada, é o que eu sempre falo, pesquisa para onde você quer ir na Europa. Não são todos os países iguais, minha querida. Então, assim, se você vai vir para Portugal, é uma coisa. Se você vai ali para Espanha, já é outra coisa. Se você vai para Inglaterra, já é outra coisa completamente diferente. Se você vai para Alemanha, é outra coisa. Então pesquisa, não faça assim uma bolha que todo mundo é igual, não recebe meus brasileiros. Eu não acho isso. Mesmo aqui em Portugal, foi muito bem recebida. Tem uma outra maçã podre, lógico, sempre tem uma maçã podre, a pessoa desocupada, infeliz. Mas não é todo mundo. Então eu acho assim, na Europa no geral eles recebem muito bem os brasileiros, o brasileiro é muito bem visto. Tem uma maçã podre ou outra que fala o contrário, mas é gente ignorante. Mas pesquisa pra onde você quer ir. Eu não percebi pra onde você quer ir. É pra Portugal? Uma coisa eu preciso também dizer. Quando você vem pra Portugal pra viajar é uma coisa. Quando você vai passear, vai conhecer, vai fazer compra, vai comer, é uma coisa. Quando você vem pra morar é outra. A história muda. Então se eu tivesse vindo pra Portugal só pra fazer turismo, é outra coisa. Se eu tivesse vindo pra Portugal pra fazer intercâmbio, era outra coisa. Mas como eu vim pra Portugal pra morar, as coisas mudam. Então, cada caso é um caso, nunca dá pra generalizar. Generalizar não entra na minha cabeça, gente. Então, Andressa, é isso. Pesquisa pra onde você quer ir, mas eu vou falar no geral, já que como você perguntou no geral, na Europa eles recebem bem os brasileiros sim. Não se perturbe com isso, faça tudo certinho, documentação em dia, tudo certinho, guarda dinheiro, porque dinheiro é muito importante, não é uma coisa mais importante na vida, mas é muito importante, guarda dinheiro para você fazer o que você quiser fazer, o que precisa fazer. E é isso, tá bom? Então eu vou responder a pergunta do Rui Jonas Kayak, acho que é assim. Então, Rui, a sua perguntinha muito querida, muito obrigada por você ser um rapaz e estar me acompanhando. O blog Brilho Beleza, o canal no YouTube tem muitos seguidores, rapazes, homens, senhores, e eu fico muito feliz com isso, porque é um novo público, né? Embora o blog chame Brilho e Beleza, não é mais um canal só que fala de beleza, eu falo sobre outras coisas. Então eu tô sempre ultrapassando os meus limites, as minhas barreiras, e eu tenho seguidores homens. Eu fico muito feliz quando eles participam. Muito obrigada mesmo. Então, Rui, a sua pergunta é, voltaria a viver em Portugal? Olha, nesse momento eu tô vivendo em Portugal. Eu saí da Holanda, mas eu tô vivendo em Portugal. Então, assim, voltaria tanto que eu voltei. Mas assim, eu tô rumo à Holanda já. Aqui eu vim resolver burocracias para poder me mudar definitivamente. E sendo bem sincera para você e para todos vocês que me assistem, eu não voltaria a viver em Portugal. Eu não vou dizer nunca, porque nunca é uma palavra que não deveria existir. Mas eu não voltaria, por livre e espontânea vontade. As coisas que eu almejo na minha vida, vendo o futuro, eu não voltaria. Porque assim, como eu falei, Portugal foi uma transição da minha vida de menina para mulher, para pessoa responsável e tudo mais. E eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender em Portugal, nesse sentido. Não quero parecer, acho que não é a frase certa. Eu acho que tudo que eu tinha interesse em ver, em viver em Portugal, eu já passei, até coisas a mais. Então eu acho que Portugal para mim é aquela frase, já deu o que tinha que dar, entendeu? Já não, eu acho que já tudo bem que eu vivi só aqui, eu vivi em São Martinho do Porto, vivi agora em Lisboa, e eu não vivi em outros lugares, no norte, ou não sei o que e tal. Mas eu não, mesmo se eu fosse viver, eu sei que aqui não vou mais encontrar o que eu quero. Não tem a área de estudo que eu procuro, por exemplo. Se eu quiser continuar estudando, eu sei que aqui não é o que eu quero, não tem o que eu quero, não encontro o que eu quero. Se eu quiser continuar trabalhando é muito difícil, não só porque eu sou estrangeira, mas é a área da minha formação, então é uma outra realidade que eu acredito que não atende às minhas necessidades, entende, Rui? Então eu acho assim, que eu volto para Portugal ainda muitas vezes para fazer turismo, para fazer compras sobretudo, porque Portugal é um lugar muito bom e barato, tanto para viver quanto para você consumir e fazer compras e tal. Então, para fazer esses tipos de coisas, eu volto para Portugal sem dúvida nenhuma, mas para viver em Portugal, como você perguntou, não. Acredito que não. Acho que essa é a melhor resposta. Então, gente, resumidamente, eu acho que é isso. Eu não sei qual é o tempo do vídeo, tá bem longo, mas eu vou tentar editar. Eu espero que vocês gostem, eu espero que tenha respondido as perguntas de vocês. Encerrando essa fase, esse tema Portugal da minha vida e daqui do canal, um beijo pra vocês, muito obrigada a todos os portugueses que me assistem, todas as portuguesas que me assistem, todas as pessoas que
tem nacionalidade portuguesa, que nasceu nessa terra e ama de paixão, que é uma coisa que eu admiro muito nos portugueses, eles são muito nacionalistas, muito patriotas. Quero dizer que eu admiro muito vocês, esse amor à pátria que vocês têm, e agradecer por ter me acolhido, acho que é a melhor palavra, e ter me recebido aí no computador, na casa de vocês, e por estar sempre participando. Tem bastante portuguesa que me assiste, tem gente do mundo inteiro, mas hoje eu estou dedicando esse vídeo, o meu carinho, o meu respeito a todos vocês, né? É a minha opinião, a minha visão do país de vocês, por ter vivido aqui, e vocês portugueses que estão no Brasil e me assistem, um beijo a todas e a todos o pessoal do Brasil, o pessoal do mundo que me assiste. Encerrando essa fase de Portugal, quero deixar um abraço e um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.